Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conectaí TV. Meditamos no programa passado, fizemos uma breve reflexão sobre este documento chamado Documento 109 das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil para estes próximos 4 anos, de 2019 até 2023. No programa passado, nós refletimos sobre os 2 primeiros capítulos, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, e o capítulo 2, o olhar dos discípulos missionários. Hoje nós estaremos refletindo sobre o capítulo 3 e vamos ver, talvez dê tempo para o capítulo 4 também, a igreja nas casas e a igreja em missão. A igreja nas casas é o início do nosso programa de hoje. Nos chama a refletir sobre esse tema com a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, essa perseverança no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão, acontecia onde? Acontecia nas casas. E por que nas casas? Porque era dessa forma que Jesus fazia, era dessa forma que Jesus agia. Nós lemos e vamos nos recordar de algumas passagens do Evangelho de Marcos em que Jesus se encontra nas casas. Porque a casa é a casa da comunidade, espaço familiar. Lembremos-nos, falávamos disso anteriormente. A casa não é simplesmente uma edificação de tijolos. A casa, quando nos referimos nas diretrizes e dentro dos assuntos da igreja, refere-se normalmente a um espaço de família, a um lar, um lugar de encontro e um lugar para o diálogo. Então, assim é que lá no Evangelho de Marcos nós vemos Marcos 1:29, assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A palavra casa aí. Um pouco mais adiante. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Marcos 3. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Mais uma passagem, Marcos 5. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Então, continuamente nós vemos Jesus indo a alguma casa ou estando em alguma casa, conversando com as pessoas, ensinando, porque era nas casas que Jesus curava e perdoava os pecados. Nas casas, ele partilhava a mesa com os pecadores, refletia sobre assuntos como o jejum, por exemplo, orientava sobre comportamento. Jesus andava pelas cidades, pelas aldeias, mas não se restringia a ensinar, a pregar e a curar nas sinagogas, no templo ou na porta das cidades. Jesus ia às casas das pessoas. Diz lá o Evangelho de Mateus, capítulo 9, como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e seus discípulos. Em Atos, no capítulo 2, nós vemos aquela
famosa, conhecida passagem da festa de Pentecostes, em que o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam reunidos. E o que fala lá, Atos 2? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Onde era este lugar? Em uma casa. Então, entre esses primeiros cristãos, a igreja na casa implicava um conjunto de relações que vai além dos laços familiares ou das pessoas que moram naquela casa, dos laços tradicionais, digamos assim. A casa era um ponto de encontro não só da família, mas de mais pessoas. E esse grupo que se encontrava nas casas, eles garantiam, vamos dizer, eles tinham um sentido de pertença à família de Deus. Um lugar de reconhecimento mútuo, porque todos faziam parte daquela mesma congregação, daquela mesma fraternidade. Em 1 de Coríntios, São Paulo diz: as igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne em sua casa, e elas enviam-vos muitas saudações. Então, é preciso que fique marcado na nossa mente, internauta, a figura da casa como pequenas comunidades, onde há compartilhamento, testemunho, fidelidade ao ensinamento dos apóstolos, liturgia celebrada, diaconia é serviço, diaconia da caridade, martiria da fé e da esperança. Muitas vezes pensamos em martiria e trazemos a palavra martírio, sofrimento, dor, morte, mas martiria significa primeiro testemunho, um testemunho que vai realmente até as últimas consequências, se necessário. Mas na casa, as pessoas que ali se reúnem estão comprometidas com a justiça do reino de Deus, esse sentimento de pertença ao reino de Deus. E isso é mistagogia, enveredar pelos mistérios da revelação de Deus, os mistérios da autêntica vida cristã. O documento de Aparecida, lá de 2007, o documento de Aparecida fala já das pequenas comunidades eclesiais, onde se deve de escutar a palavra, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar processos de formação continuada, fortalecer o comprometimento, o fortalecimento, até mais forte ainda, do apostolado na sociedade. Então nisso se constituem as verdadeiras comunidades de discípulos missionários. E lembremos-nos do capítulo 1º e 2º, dos 4 pilares que se constituem na sustentação, os 4 pilares dessa casa, que é a casa da palavra, do pão, da caridade e da missão. Lugar então da iniciação à vida cristã, da abertura ao jovem, do compromisso com o pobre, tantas outras coisas que acontecem no âmbito da casa quando se faz o anúncio do Evangelho na família, neste cuidado que se deve ter com a família e com a casa comum, que é onde nós habitamos. Mas falamos tanto de casa, perceba, internauta, que os termos estão mudando e falávamos em programas anteriores que a igreja é sempre a mesma, a igreja é sempre a mesma fé, é sempre a mesma doutrina. O que mudam são os hábitos, são os usos e costumes que ao longo da história da humanidade vão se fazendo novos a cada período. E hoje, interessante que hoje não se fala muito de casa, hoje se fala, percebam, unidades habitacionais. Por que unidades habitacionais? Casas. Bairros populares. Aglomerados. Aglomerados de quê? Aglomerados de casas, de pequenos prédios, mas enfim,
onde pessoas moram. Edifícios, né? Uma edificação, se fala da edificação e se restringe, se elimina o conceito casa como lar. Edifícios. Um edifício que é constituído por muitos apartamentos. E o que é um apartamento? É um apartar-se. As pessoas vivem apartadas umas das outras. Moro no meu apartamento, ou seja, moro apartado, moro isolado, moro onde ninguém pode me atingir na minha segurança física, na minha integridade física, mas que também, pelas próprias condições de construção e normas de segurança desse apartamento ou desse condomínio onde moro, a palavra de Deus também não pode chegar, porque é impedido, o missionário tem impedido a sua entrada. Existem ainda as ruas, mas prevalece hoje esse conceito, digamos, moderno. E curiosamente as pessoas se abstêm do antigo, as pessoas parece que querem ajuntar novidades para si, como fala São Paulo, atiram-se às novidades, aos modernismos, e se vai perdendo a essência daquilo que é o lugar onde mais sagrado, onde a pessoa vive, que é a sua casa, junto com a sua família, no seu lar. Então, essa igreja, e retornando ao documento 109, essa igreja nas casas, então, nesses ambientes, sejam eles aglomerados, ruas, praças, os espaços que forem, onde o missionário, onde o cristão conseguir chegar, ali ele deve ter uma coordenação, deve haver um grupo de pessoas leigos e leigas, essas pessoas devem coordenar o grupo de forma que haja uma sensação, um sentimento de pertença eclesial e amor à igreja. Trata-se de um serviço, então, um serviço eclesial indispensável para a vida das pequenas comunidades. Que haja alguém que trabalhe como que atuando num verdadeiro ministério, de forma a consolidar esse espírito, essa ideia de casa, lar cristão, seja onde for, no condomínio, no aglomerado, no bairro popular, no condomínio rico, de classe média ou classe alta, como as pessoas costumam rotular. São Paulo chamava essas pessoas que se dispõem, e aí, internauta, já vai ficando o convite àqueles que se interessem por isso e que sejam tocados por esse chamamento. São Paulo chamava a essas pessoas de colaboradores, homens e mulheres que coordenavam essas pequenas comunidades nas casas. E ele diz, na carta aos Romanos, ele diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, de São Paulo. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Aí de novo, casa que se reúne, a igreja que se reúne na casa. Então, nesse contexto dessas pequenas comunidades missionárias reunidas, espalhadas pela cidade, por esse grande centro urbano que está se tornando o mundo hoje, nós temos a figura do ministro ordenado, né? O diácono, o padre, o bispo, que são como que cuidadores, animadores dessas comunidades eclesiais missionárias. É através deles que é promovida a unidade, uma unidade em vista de uma descentralização, porque uma vez que se descentraliza, talvez se tenha a impressão que se perde alguma coisa. Não. Na figura do ministro ordenado, então aí nós temos o poder centralizador da igreja, para que não se
vamos dizer assim, não haja um afastamento, uma comunidade, uma pequena comunidade missionária de outra. Nesse sentido, nós vamos então nos organizando em pequenas comunidades eclesiais missionárias, onde possa haver uma franca, uma verdadeira partilha. Paramos um instantinho, voltamos após o intervalo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Para que, falávamos, haja realmente partilha. Partilha de quê? Partilha destes 4 pilares que sustentam a casa. Sempre no documento 109, nós temos a lembrança da casa sustentada por 4 pilares. A casa que é lar. E diz lá o documento que eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A citação de Atos dos Apóstolos no documento 109, quando se refere à palavra. Ouvir a palavra. A fé provém da escuta. Por isso, nós lemos em Atos, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Ouvir a palavra. A fé provém da escuta. É preciso que escutemos o Deus que nos chama. A resposta a isso que ouvimos implica num processo, implica na nossa conversão. E o que é a conversão? Um encontro pessoal e comunitário com Cristo. Ninguém se converte sozinho. Nós nos convertemos em comunidade, como comunidade. Esta pequena comunidade, ela é ambiente propício para a acolhida, a partir sempre da palavra, na iniciação à vida cristã, então a partir da palavra de Deus. Para formar um discípulo missionário é urgente que nos aproximemos mais das pessoas e comunidades com a leitura orante da Bíblia. Assim nós iremos formando os novos discípulos missionários. Leitura orante da Bíblia. Talvez seja uma palavra que fique meio sem sentido. Como que eu posso orar a Bíblia? Posso sim. A Bíblia não é apenas um livro de leitura, não é um romance.
não é um livro de história, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que se revela, que é dada a cada um de nós. Então, quando eu leio a palavra de vida, que é a Bíblia Sagrada, eu sou transformado interiormente. Às vezes radicalmente, às vezes num processo lento e gradual, mas a palavra vai me transformando, a palavra vai me modificando. Então, ao ouvir a palavra, ao escutar a palavra de Deus, e aí eu estou escutando, é o próprio Deus quem me fala, ao ouvir a palavra de Deus, eu vou me transformando e vou, em sinal de resposta àquilo que Deus está fazendo em mim, pela acolhida da sua palavra, eu vou rezando, eu vou orando, e aí leitura orante da Bíblia. O que é que o Senhor me diz com essa palavra neste momento? Não apenas aquilo que o Senhor disse aos apóstolos lá atrás, ou no Antigo Testamento os profetas disseram a Israel, mas o que é que o Senhor diz a mim neste momento. Então é urgente que nós aproximemos mais, como pessoas e como comunidade, dessa leitura orante da palavra de Deus. Esse contato intensivo, vivencial e orante com a palavra de Deus confere à reunião, nós estamos falando das pequenas comunidades, confere à reunião um caráter de formação discipular. Nós estaremos sentados aos pés do Mestre, que nos ensina como Maria sentou-se aos pés de Jesus, naquela passagem tão conhecida nossa. O importante é então o encontro com a palavra, que muda, que dá sentido e dá razão de ser e agir àquilo que significa o ato de ser cristão verdadeiramente. Esse é o pilar da palavra, o pilar do pão. Eram perseverantes na fração do pão e nas orações. Perseverar na fração do pão e nas orações. A fração do pão, a Santa Missa, como era chamada antes, a celebração da Eucaristia, nos primeiros passos do cristianismo, a ceia do Senhor. Memória, a ceia do Senhor, memória do sacrifício que alimenta a nossa esperança. Isso aí nos fala São Paulo, memória do sacrifício que alimenta a esperança. A mesa está no centro da celebração da fé cristã. É um ato comunitário que exige presença, acolhida, cuidado, afeto. A presença na celebração da fé cristã, a presença na Santa Missa, transforma as pessoas em discípulos missionários, testemunhas do Evangelho. Lembremos-nos lá do livro do Apocalipse, em que Jesus nos fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se você, internauta, ouvir a minha voz e me abrir a porta, eu entrarei. E o que diz Jesus? E o que diz a palavra? E nós cearemos juntos, o estar à mesa com Jesus Cristo. É a celebração da Santa Ceia, é a ceia do Senhor. Por isso, quando participamos, quando lemos a palavra e participamos da ceia do Senhor, seremos transformados em discípulos missionários, testemunhas do Evangelho. Antigamente, quando a missa era celebrada em latim, o sacerdote, ao final da celebração, dizia ite missa est, ou seja, vão, a missão começa. A missão começa. Então, a missão não termina na missa, ela começa na missa. É o envio. Ide e anunciai, ide e evangelizai. Por isso, essa partilha da palavra e do pão é tão importante. Lembremos-nos que os discípulos, quando reunidos com Jesus,
Em particular, um momento talvez tenham dito a ele: Jesus, ensina-nos a rezar. Mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus nos deu a oração do Pai Nosso. Então a oração é a expressão da espiritualidade do seguimento. Repito, é a expressão da espiritualidade do seguimento. Orar, antes de ser resultado, é ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo quem coloca no nosso coração o desejo, a vontade de orar. Por isso, na pastoral, é preciso que a gente supere essa ideia de que o agir já é uma forma de oração. O agir é o agir. Nós agimos porque oramos. Se nós agimos sem orar, nós estamos desfigurando a missão. Nós estaremos dispensando os tempos de oração e de contemplação. Devemos estar sempre à mesa junto com Jesus. É bom, internauta, assistirmos os programas, às vezes a celebração da Santa Missa pela internet, pela televisão, mas em nenhum momento dispensa a presença do fiel aos pés do altar. De forma alguma, nós assistimos e devemos, isso aí contribui para a nossa formação, sem dúvida nenhuma, mas é preciso que nós estejamos sempre que possível aos pés do altar, celebrando com o Padre aquela liturgia, porque ali é que nós encontramos as forças necessárias para o nosso agir missionário. E espelhemos-nos nos santos do Brasil. Vamos nos lembrar desses verdadeiros modelos de misericórdia. Anchieta aprendeu a língua dos indígenas para falar de Deus para eles. Irmã Dulce foi até os pobres lá na Sarjeta. Santa Paulina foi aos escravos libertos, nos fala o documento. Na experiência da fé com a comunidade cristã, nós encontramos a piedade popular, que há sempre de ser valorizada. Que bonita que é, que maravilhosa que é a piedade popular, a vivência da piedade popular, que às vezes as pessoas querem menosprezar, mas nela está a verdadeira fé das pessoas mais simples, daqueles talvez que não tenham acesso à leitura da Sagrada Escritura, o entendimento da Sagrada Escritura, mas conhecem as orações como ninguém, a vida dos santos como ninguém. Essa piedade popular, ela contribui para formar as comunidades solidárias, não podemos dispensá-las nunca. Enquanto houver casa de comunhão e houver comunidade, nós somos chamados nelas a celebrar o perdão e a misericórdia. Isso acontece, nos fala novamente o documento, de modo privilegiado no sacramento da penitência. A igreja, internauta, a igreja é comunidade de pecadores perdoados. A igreja é comunidade de pecadores perdoados. O terceiro pilar, voltemos a ele, é o pilar da caridade, o serviço à vida plena. Eram perseverantes na comunhão fraterna. Atos 2 novamente. Na fé cristã, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir. Rezar e servir. Amar e contemplar. Amar e contemplar. São realidades na vida do discípulo. Sem oração, não existe vida cristã autêntica. Sem oração, não existe vida cristã. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã.
Vejam, internautas, como as coisas estão como que elos de uma cadeia, elos de uma corrente. Sem oração não existe vida cristã. E sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. A igreja, na sua liturgia, ela reza ao Pai pelos pequenos, pelos pobres, pelos doentes. A igreja anuncia o evangelho da paz, que é Jesus Cristo. A evangelização do mundo urbano, essa grande aldeia global na qual nós estamos mergulhados hoje, não pode prescindir, não pode dispensar a questão do trabalho, da atuação na política, da caridade social. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida no dia a dia. O Papa Francisco nos lembra que a igreja deve ser pobre para os pobres. Ela deve promover a cultura contra a violência, o abandono e todas essas coisas terríveis que acontecem no mundo hoje em dia. E aí chegamos ao pilar da ação missionária, que é o estado permanente de missão. Diz Atos dos Apóstolos novamente: passando adiante, anunciava o evangelho a todas as cidades. É um versículo que fala de um discípulo, de um apóstolo de Jesus, que passava ao longo das cidades, Atos 8, Filipe, no caso. Um mundo cada vez mais urbano é uma porta para o evangelho. Então, se nós temos essa grande aldeia global, esse grande mundo globalizado, nós podemos e devemos ir passando adiante anunciando esse evangelho. Então, um olhar propositivo. Cabe à igreja incentivar, fala o documento, a descoberta das sementes do verbo presentes na cultura. O que deve preocupar a consciência de todos nós é que haja irmãos sem a luz e a consolação do Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem horizontes, sem uma bússola que aponte o norte para as suas vidas. E aí nós chegamos ao anúncio de Jesus Cristo, ao querigma, que não pode de forma alguma ser dado como um pressuposto, não é algo que todo mundo já sabe. Não. O querigma deve ser anunciado até mesmo dentro da própria comunidade. Há um autor católico, Prado Flores, que tem um livro com um título muito provocante. O título do livro é Como Evangelizar os Batizados. Parece estranho a gente falar em evangelizar os batizados, pois se foi batizada, a pessoa foi batizada, já está imersa na fé, já conhece a Jesus Cristo. Mas talvez não, talvez esteja muito distante. É preciso então continuamente evangelizar os batizados, aqueles que receberam o batismo lá atrás, mas que ao longo da vida perderam essa ligação, esse elo com a santidade. Internautas, paramos por aqui com esse programa, voltamos no próximo, se Deus quiser, ainda para concluir este documento 109 da CNBB, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 2019 a 2023. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. EstúdioBeleza.com. A beleza é seu poder.